Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Aline e eu e minha colega Carolina falaremos sobre o processamento de sorvete. Então, para iniciar, temos a definição pela Anvisa, na RDC número 266, que define o sorvete como um produto alimentício obtido a partir de uma emulsão de gordura e proteínas, com ou sem adição de outros ingredientes e substâncias, ou de uma mistura de água, açúcares e outros ingredientes e substâncias que tenham sido submetidas ao congelamento em condições tais que garantam a conservação do produto no estado congelado ou parcialmente congelado durante a armazenagem, o transporte e a entrega ao consumidor. Então, para falar um pouco da história, o primeiro relato sobre o sorvete data de mais de 3.000 anos atrás e tem sua origem no Oriente. Os chineses costumavam preparar uma pasta de leite de arroz misturado à neve, ou algo parecido com o atual raspadinho. O imperador Nero, há cerca de 1.900 anos atrás, mandava seus escravos às montanhas buscarem neve, que era utilizada para o congelamento do mel, polpa de frutas ou sucos. E no Brasil, o primeiro relato que temos é de 1835, quando um navio americano aportou no Rio de Janeiro com 270 toneladas de gelo. Dois comerciantes compraram o carregamento e passaram a vender sorvete de frutas. Na época, não havia como conservar o sorvete congelado, por isso ele tinha que ser consumido logo após o preparo. E por isso, as sorveterias anunciavam a hora certa de tomá-lo. Então, agora falando sobre a composição do sorvete. Ela é bastante variada, mas normalmente apresenta de 8 a 20% de gordura, 8 a 15% de sólidos não gordurosos do leite, 13 a 20% de açúcar e de 0 a 0,7% de emulsificante ou estabilizante. Porém, pode haver variabilidade de acordo com a região e diferentes mercados. Agora vamos começar falando das proteínas. As proteínas do leite representam de 34 a 36% de seus sólidos não gordurosos. As proteínas contribuem para o desenvolvimento da estrutura do sorvete, inclusive para a emulsificação, aeração, desenvolvimento de corpo, além de apresentar propriedades funcionais, tais como a interação com outros estabilizantes e entre outras propriedades. As principais proteínas encontradas no leite são as caseínas, as proteínas do soro, como a globulina e a albumina, e as proteínas das membranas dos glóbulos de gordura. Com o tratamento térmico, ocorre um aumento da capacidade de retenção da água, fazendo com que a proteína do soro retenha quantidades próximas à da caseína. A retenção da água é importante, pois quanto menor a quantidade de água livre no produto, menor será a quantidade e o tamanho dos cristais de gelo formados. Agora vamos falar da gordura. A presença de gordura no sorvete contribui para o desenvolvimento de uma textura suave e também melhora o corpo do produto. A gordura láctea é um ingrediente de maior importância no sorvete e pode variar de 0 a 24%, dependendo de fatores como padrões legais, qualidade e preço. Este ingrediente fornece energia, ácidos graxos essenciais, esteróis, interage com outros ingredientes desenvolvendo o sabor. E a estrutura. A principal gordura utilizada na fabricação do sorvete em adição ou substituição da gordura láctea é a gordura vegetal hidrogenada, devido aos baixos teores de colesterol, plasticidade e bom preço. Outros tipos utilizados para a fabricação do sorvete são a gordura de coco, de palma, de cacau, de algodão e de colza. Então, agora falando dos carboidratos. A lactose é o carboidrato do leite, sendo que o seu poder adoçante e a sua solubilidade são menores quando comparados aos de outros açúcares. Esta intervém na textura do sorvete, dá sabor doce, mas também, como é pouco solúvel e quando está em excesso, pode cristalizar e produzir alterações indesejáveis na textura. O açúcar mais comumente utilizado na elaboração de sorvetes é a sacarose, no caso além da lactose.
E todos os carboidratos, ao formarem solução com a água, contribuem para a redução do ponto de congelamento da mistura. E a sua presença contribui por aumento da viscosidade, do tempo de batimento da mistura e da suavidade de textura, e tendem a aumentar a taxa de derretimento, além de influenciar no tamanho do cristal de lactose no produto. Agora falando sobre os sais minerais. Os sais minerais, além dos inerentes aos ingredientes utilizados na formulação do sorvete, são geralmente utilizados em quantidades limitadas, aproximadamente 0,1%. Este incremento visa alterar as propriedades de manipulação e aparência do produto. Os sais minerais também são usados há muito tempo como neutralizantes da acidez. Alguns exemplos de sais utilizados são os citratos e os fosfatos, e eles têm efeitos sobre as propriedades reológicas, contribuindo para o aspecto e consistência do produto final e sobre a estabilidade da emulsão. Para a fabricação de um sorvete aceitável, a composição da mistura, a qualidade do ingrediente e os cálculos precisos são pré-requisitos para a mistura estar pronta para o processamento. Aqui nós temos o fluxograma da produção, onde a primeira etapa é a mistura da formulação, seguida pela pasteurização e pela homogeneização. Logo após, a mistura é levada ao resfriamento. Em seguida, tem-se a etapa de maturação, onde ocorre a incorporação de ar. Por fim, ocorre o congelamento e o endurecimento do sorvete. A mistura da formulação envolve mover os ingredientes da área de armazenamento para a área de preparação, pesando, medindo e combinando eles. Os componentes que não são dissolvidos devem ser mantidos em suspensão até que estejam totalmente hidratados. Todos os ingredientes líquidos, ou seja, o leite, a nata, o xarope, são colocados na cuba e a agitação e o aquecimento são iniciados. Os sistemas automatizados de fabricação empregam microprocessadores para calcular a quantidade de cada ingrediente de uma forma específica, iniciando e parando o fluxo quando a quantidade desejada for transferida. Quando há ingredientes secos, como soro de leite seco, ovos secos, cacau, o ideal é que eles sejam misturados com parte do açúcar antes de serem adicionados lentamente para o líquido. Isso evita que grumos sejam formados. Um dispositivo simples e barato para incorporar ingredientes secos emprega um funil ligado a um T, que leva os ingredientes para uma bomba centrífuga, direcionando eles ao tanque de mistura. Os fluxos líquidos do tanque passam para a bomba e são retornados ao tanque. Assim, a bomba puxa o ingrediente seco para o fluxo líquido e o dispensa no líquido. A pasteurização adequada consiste em aquecer rapidamente a mistura a uma temperatura mínima definida, manter essa temperatura por um tempo mínimo e, em seguida, resfriar rapidamente a temperatura inferior a 5 graus. Pela legislação brasileira, os gelados e os preparados para gelados comestíveis devem ser pasteurizados a 70 graus por 30 minutos, quando o processo for de batelada, e a 80 graus por 25 segundos, quando o processo for contínuo. O binômio tempo e temperatura são mais elevados quando comparado aos usados no leite fluido, porque a adição dos ingredientes como o açúcar e a gordura dificultam a transferência de calor. Esse processo ajuda a dissolver os ingredientes, bem como matar todos os micro-organismos patogênicos. O tratamento térmico mais elevado é eficaz na destruição de micro-organismos, além de melhorar o corpo, a textura e o sabor do produto. Cada fabricante deve estar familiarizado com os regulamentos que se aplicam à área de mercado, observando se algum produto lácteo pode ser usado sem ser pasteurizado novamente, as contagens bacterianas máximas dos ingredientes usados, mesmo quando a mistura usada é pasteurizada, os requisitos de tempo e de temperatura de pasteurização, as contagens de placas aeróbicas máximas permitidas e contagens de coliformes dos produtos acabados. Se um produto deve ser congelado nas instalações onde é pasteurizado. O processo de homogeneização é necessário para qualquer mistura contendo uma gordura ou óleo que não esteja em uma emulsão relativamente estável.
principal objetivo da homogeneização é fazer uma suspensão estável e uniforme, reduzindo o tamanho dos globos de gordura. Isso favorece a formação de um produto mais homogêneo, cremoso, além de facilitar a ação dos agentes emulsificantes e estabilizantes sobre a superfície das partículas. Os homogeneizadores são bombas do tipo pistão que movem uma quantidade constante de líquido através de um orifício muito fino de uma ou duas válvulas. Esse processo reduz os diâmetros dos glóbulos cerca de 10 vezes e aumenta a área de superfície total cerca de 100 vezes. A etapa da homogeneização depende de vários fatores, como a temperatura. A eficiência da homogeneização melhora quando a calda é homogeneizada a uma temperatura entre 70 e 80 graus, porque a mobilidade dos componentes é maior quanto mais alta for a temperatura. Pressão. A pressão deve ser suficiente para se obter um produto de qualidade. A utilização de pressão excessiva no processo tende a aglomerar as moléculas de gordura, enquanto que uma pressão insuficiente impossibilita a obtenção de uma boa dispersão da matéria gordurosa. Composição da calda. A eficiência da homogeneização depende do teor de gordura adicionado. Quanto menor o teor de gordura, maior deve ser a pressão, e vice-versa. Após a mistura ser homogeneizada, ela é resfriada na temperatura de 7 a 10 graus, para evitar o crescimento de micro-organismos e uma viscosidade excessiva. Esse processo pode ser realizado na própria cuba de pasteurização, introduzindo água fria, ou então passando a calda em um trocador de placas. Depois, a mistura é bombeada para os tanques de armazenamento para aguardar o congelamento. A maturação consiste em manter a calda por um período de no mínimo 4 horas, a temperatura de 2 a 5 graus antes de congelá-la. Durante esse processo de tempo, ocorrem mudanças benéficas na calda, como uma completa hidratação das proteínas e dos estabilizantes, e também a cristalização das moléculas de gordura. Assim, contribui-se para o aumento da viscosidade, uma melhor absorção do ar durante seu batimento e congelamento, e também um aumento da resistência ao derretimento do sorvete. Após a maturação, a calda é transferida para a máquina produtora de sorvete. Existem 2 tipos fundamentais de congeladores, os descontínuos e os contínuos. Os descontínuos são usados para o processo artesanal em baixa escala, enquanto que os congeladores contínuos são usados para a fabricação em escala industrial. A quantidade de ar incorporada depende da composição da calda e do processamento, obtendo-se características adequadas de corpo, textura e palatabilidade necessárias ao sorvete. A quantidade de ar incorporada é diferente para os 2 sistemas. Em congeladores descontínuos, o ar é simplesmente incorporado por agitação no interior da calda à pressão atmosférica, obtendo um aumento de volume de 50% a 100%. Nos congeladores contínuos, o ar é incorporado a uma pressão determinada pelo equipamento e, posteriormente, se expande produzindo um grande número de pequenas células de ar. Nesse sistema, consegue-se um aumento de volume de 130% ou mais. Na saída da sorveteira, o sorvete é envasado. O processo de congelamento continua, e nessa fase ele é chamado de endurecimento. O endurecimento é feito em câmaras de congelamento a temperatura de -20 a -30 graus. Nessas câmaras, o teor de água congelada de sorvete chega de 80% a 90%. O ideal é que o endurecimento seja o mais rápido possível para que seja evitada a formação de grandes cristais de gelo. Muito obrigada, e aqui estão as referências que nós usamos para a apresentação.